A Indy tomou um lado estranho. Há um cheiro meio esquisito no ar quando o assunto é Indy e quando a gente faz um recorte do caso dos atenuadores para cá. Desde então, a Indy tem tido um show de punições, algo que a gente via muito pouco na categoria. E olha que eu vou deixar de lado a punição de grid de Scott Dixon e Graham Hill. Mas depois dos atenuadores, desclassificações nas 500 milhas de Indianápolis, punição para piloto no pódio também no GP de Detroit e por algumas coisas que são detalhes do detalhe, abre uma conversa, se é que a gente pode dizer assim, se não estamos vendo um período de guerra fria entre as equipes ou um período de vingança, porque a Penske foi flagrada mais uma vez uma trapaça, se assim a gente pode dizer, mesmo que as pessoas digam, e de diversas equipes, que não há nenhum ganho com essa história do atenuador, mas o fato é que é uma trapaça, regras são regras, e a Penske não cumpriu, e ela foi flagrada diante de um público que acompanhava a classificação, e um público não só que fazia um bom número, digamos cerca de 70, 80 mil pessoas acompanhando a classificação das 500 milhas de Indianápolis, mas um bom público ao redor do mundo acompanhando aquela classificação. O fato é que depois disso, o rigor da Indy, a tolerância se tornou zero. E aí aquela coisa, bom, se está no regulamento, que bom que as coisas têm sido cumpridas, e de fato, isso é muito bom que agora se cumpre o regulamento. Mas eu vou trazer um outro parêntese. Então quer dizer que se agora cumpre o regulamento, antes não estava sendo cumprido, antes algumas coisas tinham, digamos assim, faziam vistas grossas. Há quem diga no paddock que a denúncia do Ganassi com relação aos atenuadores, ela surgiu no GP de Barber, o último antes de entrar em Indianápolis, com o GP de Indianápolis e depois classificação em 500 milhas de Indianápolis. E que ali, peraí, vamos ver e tudo mais. E aí acontece que, na sequência, o Ganassi, no meio da classificação, faz essa denúncia e encontra as irregularidades nos atenuadores. Isso também colocou em xeque o órgão fiscal, né? As inspeções técnicas da Indy, né? Porque então tinham flagrado quase nada. Vira o assunto da semana, né? Tirando o brilho da pole de Robert Schwartzman, e endossa um discurso da Honda, né? Que antes mesmo disso, para você ter uma ideia, tem reportagens, né, na imprensa norte-americana, e você vai ver uma recente aqui no Grande Prêmio em que se fala que a Honda questiona, né, fala de conflitos de interesse e que uma preocupação lá atrás era como a Penske vai conseguir lidar com isso, porque o Roger Penske compete na série, o Roger Penske é o dono da categoria, o Roger Penske é sócio da Irmor, que faz os motores para a Chevrolet na categoria. Então tem essa preocupação. Então a tolerância zero a partir de agora ela é boa, mas aí fica aquela pergunta que eu faço novamente. Então quer dizer que nas outras corridas as coisas não estavam 100% legais? Tem provas que a Indy corre, a Indy não, a Penske corre com o atenuador adulterado desde as 500 milhas do ano passado, e o próprio Roger Penske admitiu que isso aconteceu. Então o estranho, esse cheiro no ar, é que também não só a Penske, que trabalha para que haja um órgão fiscal independente a partir de 2026, que foi uma resposta dada pela categoria depois desse caos todo em Indianápolis, o fato é que essa tolerância zero também dá um ar de vingança. Agora é olho por olho, dente por dente na categoria. Desclassificação de duas Andretti das 500 milhas de Indianápolis. Vamos lembrar que Michael Andretti, que está cada vez mais afastado da equipe que tem o seu sobrenome, sempre foi um cara contrário ao que tem, pelo menos nos últimos anos, ao que tem sido feito na gestão da Indy. Foi desclassificada porque eles, parecido com o atenuador, mas aí essa peça de fato tem um ganho aerodinâmico, mas uma peça que foi modificada, né, também ali no carro da Andretti, que há um ganho aerodinâmico, e aí eles foram desclassificados das 500 milhas de Indianápolis, assim como o Callum Ilott da Prema, pois a asa dianteira estava numa especificação fora da regulamentação.
Que bom que eles identificaram isso, mas isso é uma punição que algo que poderia ter sido visto antes da corrida. Imagina se o Marcus Ericsson desclassificado e tivesse vencido a prova. Depois de toda a vibração na principal prova da Indy, na Copa do Mundo dentro do próprio campeonato, o vexame que seria. Um vexame ainda maior do que a questão dos atenuadores. E vamos para Detroit, e tem a punição para Santino Ferrucci, que não perdeu a posição, ele continua com o segundo lugar, mas perdeu 25 pontos. E por que ele não foi desclassificado como os demais? Pelo seguinte, a punição dele é porque o conjunto piloto tem que ter 83,9 quilos. Santino Ferrucci, baixinho, magrinho, então ele precisa de um lastro para chegar nesses 83,900. E aí ele faltou 700 e poucas gramas para isso, mesmo com o carro dele estando 4,5 kg acima do mínimo permitido. É óbvio que essa questão de peso, acima do permitido, eles poderiam fazer uma manobra aí para equilibrar melhor o carro. Sim, é verdade. Eles podem fazer isso porque tem muito peso atrás por conta dos motores híbridos, mas uma punição que talvez em outros tempos haveria somente uma advertência. Então vamos ficar de olho, hein? Virou tolerância zero e dá ar de vingança da Penske contra as demais equipes. Vamos observar no restante da temporada o que é que vai acontecer na categoria que tem bastidores muito quentes e ainda nem chegamos na metade da temporada e toda a cobertura da Indy. Você acompanha aqui no Grande Prêmio, então já segue o nosso canal, deixa aqui seu comentário, compartilhe. Esse vídeo eu quero também a sua opinião. Tá certo ainda de ter tolerância zero? Você acha que tem algum ar de vingança aí entre Penske, Indy, equipes? Então, quero ver. Deixa aqui nos seus comentários e a gente se vê em breve.